Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a NR33, espaço confinado. Primeiro, a gente vai comentar um pouquinho sobre legislação. Em relação às legislações, primeiramente, nós vamos falar das legislações internacionais. Tá? Então, eu trouxe três principais aqui, três organizações principais que tratam de questões relacionadas à legislação de saúde e segurança do trabalho. Tá? A primeira delas é a OSHA, né, que é a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional. A outra é a NIOSH, que é o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional. E, por último, é o Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho. Então, são três instituições internacionais importantes, né, onde o Brasil se baseia nas legislações, né, dessas três instituições para as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho no Brasil. Aqui no Brasil, né? Então, em 1977, foi estabelecida a Lei 6.514, que foi regularizada pela Portaria 3.214 de 78. Tá? Em 2001, foi estabelecida a NBR 14.787, que trata, né, de espaço confinado, porém ela foi cancelada em 2015 e foi substituída pela NBR 16.577 de 2017, tá? Então, essa é a última versão, a versão atualizada da NBR que trata de espaço confinado. Em 2006, foi publicada aí a norma regulamentadora 33, tá? Que fala sobre espaço confinado. E por que foi criada a NR33? Né? Então, haviam muitos acidentes, tanto no Brasil quanto no exterior, relacionados a espaço confinado. Existiam muitas vítimas de acidente, muitas vezes fatais, por conta desses acidentes, nesse ambiente de trabalho. Então, foi criada a NR33 justamente para tentar controlar esses acidentes de trabalho em espaços confinados, tá? A NR33 passou por duas atualizações. Então, a gente teve uma em 2012 e a última recente foi em julho de 2019. Mas o que é o espaço confinado? Qual que é a definição de espaço confinado? A primeira definição é a definição da NR33. Tá? Então, lá no item 33.3.2, traz para a gente a seguinte definição. Então, espaço confinado é qualquer área, ambiente que não é projetado para ocupação humana contínua e possui meios limitados de entrada e saída. E a ventilação é insuficiente, né, para o humano, né, para as pessoas. Muitas vezes esses ambientes podem conter alguns contaminantes aí, que podem ser extremamente prejudiciais para os trabalhadores, tá? E esses ambientes podem ser ou enriquecidos de oxigênio ou terem deficiência de oxigênio. Aqui eu trouxe para vocês a definição da NBR 16.577, tá? Então, ela é bem parecida com a definição da NR33, né? E a NR33, ela é baseada aí na NBR 16.577. Então, a NBR traz o que pra gente? E espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, né? A qual tem meios limitados de entrada e saída, e a ventilação é insuficiente para remover contaminantes perigosos ou deficiência ou enriquecimento de oxigênio, tá? Onde possa existir ou desenvolver ou conter um material com potencial para engolfar ou afogar um trabalhador que entrar no espaço. Tá? Então, logo mais a gente vai ver o que é esse engolfar. Tá? E aqui nós temos a definição da OSHA. Então, ela define espaço confinado como uma área grande o suficiente para permitir que um trabalhador acesse e realize a sua atividade, o seu trabalho, e tem meio limitado ou restrito para entrada e saída,
E ela não é desenhada para ocupação humana, né? Ela não foi construída para nenhuma ocupação de pessoas. E tem uma configuração interna capaz de causar claustrofobia ou asfixia, né? Podendo apresentar riscos atmosféricos e riscos contaminantes agressivos à saúde e segurança, né? Então, as 3 definições, né, elas são muito similares. Sempre ressaltam, né, que esse espaço confinado ele não foi projetado para nenhum humano, né, permanecer ali de uma forma contínua. Tem acesso limitado ou restrito de entrada e saída, né? E a sua atmosfera pode ser alterada. Pode ter alguns gases, algumas substâncias tóxicas e pode ter uma deficiência de oxigênio ou um excesso de oxigênio. O objetivo da norma, né? Então, ela traz alguns princípios, alguns requisitos mínimos, né, para identificação, avaliação, reconhecimento dos riscos, né, monitoramento e controle desses riscos, garantindo, assim, a saúde e segurança dos trabalhadores que vão entrar nesse espaço confinado. As responsabilidades. Então, o que cabe ao empregador? Então, indicar um responsável técnico pelo cumprimento da norma, identificar esses espaços confinados que tenha na sua empresa, né, identificar esses riscos que esse espaço confinado possa trazer a esses trabalhadores, né, implementar uma gestão de saúde e segurança do trabalho em relação a esses espaços confinados, garantindo assim, né, seu bem-estar, a sua saúde, a sua segurança, evitando aí os acidentes para esses trabalhadores, né? Nessa figura, nós podemos identificar a sinalização, né, a placa que identifica um espaço confinado, tá? Então, essa placa, ela tá no anexo 1 da NR33. Então, é uma placa padronizada que serve para sinalizar, para identificar os espaços confinados, né? Então, toda empresa que possua um espaço confinado, ele precisa estar identificado com essa placa, né? Uma placa de aviso de perigo, proibida a entrada aí por risco de morte, né? Espaço confinado. Todos os espaços confinados da empresa precisam ser identificados com essa placa. Algumas outras responsabilidades do empregador. Então, garantir que o acesso ao espaço confinado só ocorra após a emissão da permissão de entrada e trabalho, que é a PET, né? Então, a gente já vai ver logo em breve o que é essa PET. Então, o trabalhador só pode entrar no espaço confinado após essa permissão, tá? Então, acompanhar as medidas implementadas, saúde e segurança, interromper todo e qualquer tipo de trabalho, caso tenha suspeita aí de uma condição de risco grave e iminente para esses trabalhadores, abandono do local, tá? Então, ter todo o controle aí em relação ao acesso, em relação às condições de trabalho do espaço confinado. E o que a empresa precisa providenciar para essa atividade, né? Então, precisa ter uma pessoa que vai ser o supervisor de entrada, uma pessoa que vai ser o vigia, precisa ter os equipamentos, né, para acesso ao espaço confinado, então os medidores de gases, medidores de oxigênio, de vapores tóxicos, de inflamáveis, equipamentos de ventilação, de comunicação, de iluminação, os EPIs adequados à atividade, equipamento de resgate de salvamento, treinamento para todos esses trabalhadores, inspeção prévia do local, identificação dos riscos, análise dos riscos, os exames médicos de todos esses trabalhadores que vão entrar no espaço confinado, a PET, que é a permissão de entrada de trabalho, e a sinalização e o isolamento da área. E os trabalhadores? O que cabe aos trabalhadores? Né? Então, precisa colaborar com a empresa, né, para o cumprimento da NR33, utilizar todos os equipamentos aí que foram fornecidos para ele, comunicar ao vigia, ao supervisor de entrada, as situações de risco, né, relacionadas à saúde e segurança do trabalho, ou de terceiros que vão trabalhar ali no espaço confinado, e cumprir ali todas as orientações recebidas nos treinamentos. Então, o que o trabalhador deve? Realizar os exames médicos, né, que foi submetido. Então, para o trabalhador entrar num espaço confinado, ele precisa realizar uma série de exames.
Participar dos treinamentos, né? Seguir as recomendações, as informações, comunicar riscos ao SESMAT ou à CIPA e utilizar os EPIs fornecidos de uma forma adequada. Quais são os direitos desse trabalhador? Então, ele tem o direito de entrar nesse espaço confinado somente após a realização de todos os testes, né, de todas as medidas de controle, após a autorização do serviço. Ele tem o direito de conhecer os riscos da atividade dele, que ele vai executar. Então, quais riscos que ele tem naquele local? Né? Ele está sujeito, está exposto a que tipo de risco? Né? Ele precisa conhecer o trabalho que ele vai realizar, o trabalho que ele vai executar. Conhecer todos os procedimentos de segurança, né, para a realização dessa atividade, trabalho. Precisa receber ali todos os equipamentos necessários para entrar no espaço confinado, né? Então, não somente os EPIs, mas todos os outros equipamentos necessários e conhecer os procedimentos e os equipamentos de resgate. As disposições gerais que a NR33 traz para a gente, né? Então, o empregador ele precisa garantir que esses trabalhadores possam, né, interromper as suas atividades e abandonar o local sempre que suspeitarem desse risco grave e iminente, né, para a sua vida. Eles precisam ser solidariamente responsáveis pelo cumprimento da NR33, né? Então, tanto a empresa quanto contratados, né, são corresponsáveis. E é vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho, né, nesse espaço confinado sem a PET. Tá? Não pode entrar ninguém sem essa permissão. E quando que a gente pode entrar num espaço confinado? Então, somente quando a empresa fornecer essa PET. Fornecer essa permissão de entrada de trabalho. Tá? Ela é exigida por lei e é realizada pelo supervisor de entrada. Então, ele que é o responsável, né, por todo o preenchimento da PET e assinatura da PET. Tá? E esse trabalhador, ele nunca pode entrar sozinho no espaço confinado. Ele sempre precisa estar acompanhado do vigia. Tá? A PET. Então, o que é a PET? Então, esse documento é uma permissão, né, de entrada, uma permissão para o trabalho. Vai ser realizada ali para que esses trabalhadores possam acessar o espaço confinado. Tá? Ela tem o objetivo de manutenção das condições iniciais e seguras para o trabalho. Né? Então, ela deve ser realizada por uma pessoa que tem experiência operacional nesse trabalho, né, que consiga identificar esses riscos, avaliar esses riscos, né, para que consiga neutralizar ou controlar esses riscos. É importante que essa permissão, ela não dá garantia contínua de liberação, né? Então, a cada entrada no espaço confinado, é preciso a emissão de uma PET nova, tá? Então, vamos supor que o trabalhador está fazendo um trabalho extenso, né, num espaço confinado, e ele não termina esse trabalho num dia só. Então, vai ser emitida essa PET, né? Então, quando ele sair, essa PET vai ser encerrada e no dia seguinte, quando ele voltar, vai ser aberta outra PET, tá? Então, é a cada serviço, a cada entrada, tá? Precisa de uma PET. Nós temos o modelo da PET no anexo 2 da NR33, né, que deve ser adaptada de acordo aí com as condições de cada empresa, né? Sempre vai ser em 3 vias. Uma fica com quem vai entrar, né, a outra com o vigia e a outra fica na empresa. Aqui é o modelo da PET, lá do anexo 2 da NR33. Né? Então, vocês conseguem encontrar facilmente esse modelo para preenchimento. Como que a gente vai reconhecer um espaço confinado? Né? Então, ele tem algumas características muito próprias. Então, as características necessárias, né, para que um determinado local seja considerado um espaço confinado são. Então, a primeira é a geometria. Né? Então, ele não foi construído para permanência do homem. Né? É só ali para fazer uma atividade, executar uma tarefa e sair. Né? Ele não fica ali vivendo de uma forma permanente. O acesso. Então, o acesso é bem restrito. Né? Normalmente é uma única entrada e uma única saída.
E a atmosfera também é diferenciada, né? Porque às vezes pode ter deficiência de oxigênio, ou excesso de oxigênio, ou gases tóxicos ou explosivos. Então, são características importantes aí que caracterizam o espaço confinado. Aqui é uma planilhinha de como caracterizar um espaço confinado. Né? Então, a gente tem algumas perguntinhas. E se for a resposta sim para todas elas, é classificado um espaço confinado, tá? Então, o local não foi projetado e construído para ocupação humana contínua? Sim, esse local não foi. Né? O espaço confinado não foi projetado para ninguém ficar ali ocupando de uma forma contínua. Possui meios limitados de entrada e saída? Sim. O espaço confinado sempre vai ter um meio limitado ali e restrito de entrada e saída. Pode ocorrer uma atmosfera perigosa? Sim. Né? Não necessariamente há uma atmosfera perigosa, mas sim pode acontecer. Né? Então, se for respondido sim a todas essas perguntas, é classificado como um espaço confinado. Onde que a gente pode encontrar o espaço confinado? Então, existem uma série aí de locais que a gente pode encontrar. São vários tipos de indústria, né, de papel, alimentícia, borracha, couro, têxtil, naval, químicas, vários tipos de serviços, de gás, de água, de esgoto, eletricidade, telefonia, na construção civil, no minério, em siderúrgica, metalúrgica, agricultura, enfim, existem muitos locais. Aqui eu trouxe um exemplo na agricultura, né? Então a gente tem ali a primeira foto de uma moega, né? Onde moem os grãos ali. Temos os tanques de armazenamento, né? Então, por exemplo, na agricultura, tanque de armazenamento de agrotóxico, os silos de armazenagem de grãos, e aqui uma outra moega, né? Numa amplitude muito maior, onde os trabalhadores se encontram ali e ocorrem muitos acidentes aí em relação a esse tipo de atividade. Aqui na construção, então a gente tem como exemplo as valas, os tubulões, as escavações, né? Então na construção civil a gente também consegue encontrar algumas atividades em espaço confinado. Nas indústrias, então eu trouxe aqui o exemplo da indústria alimentícia, onde a gente tem ali os tanques, né? Pode ser tanque de armazenamento de bebidas, por exemplo, extratores e as câmaras frias, tá? Também são classificadas como espaço confinado. Quais são as atividades que podem ser realizadas no espaço confinado? Então, existem N atividades também, né? Alguns tipos de limpeza, né? De remoção de dejetos, inspeção de equipamentos, processos, manutenções, instalações, reparos, ajustes, alinhamentos mecânicos, verificações de leituras, né? De painéis, de manômetros, enfim, né? Existem uma série de atividades que podem ser executadas em espaço confinado. Quais são os profissionais do espaço confinado? Então, o primeiro deles é o trabalhador autorizado, tá? Que a gente chama de entrante. Então, é o trabalhador que é capacitado, né? Que vai entrar lá no espaço confinado e vai realizar toda a atividade, tá? Ele que vai executar todo o trabalho. Né? Então, ele reconhece os riscos, tem noção de primeiros socorros. Né? Então, esse é o trabalhador autorizado a entrar no espaço confinado. Nós temos o vigia. O vigia, então, vai ser o trabalhador designado para ficar do lado de fora, tá? Do espaço confinado. Então, ele é que vai acompanhar toda a atividade, toda a monitoração, a comunicação, né? Se for preciso, a ordem de abandono. Então, ele que vai manter esse contato com o trabalhador que está executando a atividade lá no espaço confinado, tá? Ele sempre vai ficar lá do lado de fora, na entrada, né? Sempre atento ali às atividades que vão ser desenvolvidas naquele local. E nós temos o supervisor, tá? Que é a pessoa também capacitada ali, ele que vai preencher e assinar a PET, a permissão de entrada e trabalho, né? Então, ele vai emitir essa PET, ele vai executar os testes, conferir equipamentos, verificar se está tudo de acordo com a PET, ele que vai assegurar os serviços de emergência e salvamento, se estão disponíveis ou não, os meios para acioná-los,
e ele que vai encerrar a PET depois do serviço, tá? E a NR33 traz pra gente aí a função de todos esses trabalhadores, e o supervisor de entrada ele pode desempenhar a função de vigia também. Em relação à capacitação, né? Então esses profissionais eles precisam ser treinados, né? Eles precisam ser orientados e muito bem capacitados, tá? Então na norma traz pra gente que os trabalhadores autorizados, vigias e os supervisores de entrada, eles precisam receber uma capacitação a cada 12 meses. Tá? Então, todo ano eles precisam ser treinados. Os trabalhadores autorizados e vigias, eles têm uma carga horária de treinamento mínima de 16 horas. Tá? Sempre realizada no horário de trabalho deles. Então, tem alguns conteúdos programáticos que precisam ter no treinamento deles. Tá? Então, as definições de espaço confinado, reconhecimento e avaliação dos riscos, controle dos riscos, o funcionamento dos equipamentos, né, procedimentos, processos, utilização da PET, ações de primeiros socorros e de resgate. Aqui, em relação aos supervisores de entrada, tá? Então, eles têm tudo aquilo, mais identificação dos espaços confinados, critério de identificação de uso de equipamentos, controle de risco, conhecimento sobre prática segura de espaço confinado, legislação de SST, programa de proteção respiratória, área classificada e operação de salvamento, tá? Já no caso dos supervisores, a carga horária para o treinamento é mínima de 40 horas. Os riscos. Em relação aos riscos, então existem muitos riscos no espaço confinado. Então, a gente pode ter falta de oxigênio, incêndio ou explosão. Né? Então, existem aí alguns gases, alguns vapores que são inflamáveis, né? E de repente pode dar ali uma explosão naquele local. A intoxicação por substâncias químicas. Então, por isso, a grande importância da proteção respiratória para esses trabalhadores. Infecção por agentes biológicos. Né? Então, muitas vezes eles vão fazer alguma atividade que tem esgoto, por exemplo. No esgoto ali, a gente tem muitos micro-organismos. E aí, esses trabalhadores podem ter contato com esses micro-organismos, podem ficar doentes, tá? Podem sofrer afogamento, soterramento, engolfamento. A gente já vai ver o que é. Queda, choque elétrico. Né? Então, é um ambiente extremamente perigoso. Né? Por isso, esses profissionais precisam ser muito bem treinados, né? Precisam ser habilitados para a realização de qualquer atividade em espaço confinado. Bom, então, o engolfamento. Então, o que seria esse engolfamento? Então, aí, pela definição, é afundar-se, mergulhar-se, imergir-se. Né? Então, já dá para ter uma ideia aí de que tipo de acidente é esse, né? Então, é a captura, né, do trabalhador por um líquido ou por um sólido que possa ser aspirado, causando a morte pelo enchimento ou obstrução do sistema respiratório, tá? Ou que possa exercer força suficiente no corpo para causar a morte por estrangulamento, né? Ou esmagamento. Então, é quando esses profissionais são soterrados, por exemplo, por esses grãos. Né? Então, lá nos silos, de repente, eles vão fazer alguma manutenção e aí sofreram um acidente, né? Foram soterrados por esses grãos. Então, é muito comum de acontecer, né? Então, existe esse risco aí do engolfamento. Em relação à estatística de acidente no espaço confinado, então, causas de morte. 47% é por asfixia, 21% por afogamento, 19% por intoxicação. E as atividades que mais têm acidentes em espaço confinado, 48% limpeza, manutenção e inspeção, 39% em resgate. Então, muitas vezes, acontece mortes de profissionais que vão resgatar outros profissionais que estejam lá dentro no espaço confinado. E, de repente, esse resgate é realizado de uma maneira errada e eles acabam sendo outra vítima também. Então, principais causas de acidente. Então, o espaço não é reconhecido,
salvamentos realizados por leigos, então não foram treinados, não foram orientados, não foram capacitados, e aí acabaram sendo outras vítimas também. Confiança nos sentidos, né? Então, de repente, um profissional vai entrar no espaço confinado, ele não está sentindo o odor de nenhum gás, então ele confiou no sentido dele, né? Só que existem gases tóxicos e não tem cheiro, né? Então não podemos confiar nos nossos sentidos. Avaliação incorreta dos riscos, falta de atenção, superfície escorregadia ou desnivelada, presença de equipamentos internos, baixa iluminação e visibilidade, ruído excessivo, calor excessivo, objetos corroídos, entre outros, tá? Então, existem muitas formas aí de acidente em espaço confinado. Bom, em relação aos riscos atmosféricos, tá? Em relação aos gases. Então, a gente pode encontrar em espaço confinado vários tipos de gases, tá? Então, a gente tem gases inflamáveis, né? Aqueles que se inflamam, que pegam fogo. Então, alguns exemplos aí para vocês, né? Metano, butano, GLP, gás natural, hidrogênio, vapor de gasolina e álcool. Os gases tóxicos, né? Que podem intoxicar o organismo da pessoa. Cloro, amônia, monóxido de carbono, gás sulfídrico. E os asfixiantes, por exemplo, nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, tá? Então, alguns tipos de gases que podem ser encontrados nos espaços confinados. Em relação aos riscos atmosféricos, né? Então a gente vai falar um pouquinho do IPVS. Então, atmosfera IPVS, o que significa essa sigla, né? Então, atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, né? Então, é classificado como atmosfera IPVS. Então, é qualquer atmosfera que apresente um risco imediato à vida daquele trabalhador, tá? Então, a gente tem aqui a atmosfera de risco. Então, é a condição em que a atmosfera desse espaço confinado possa oferecer algum risco para esses trabalhadores, né? Então, tem risco de morte ou incapacitação. Área classificada, então é a área ali a qual a atmosfera pode ser explosiva, né? E possa estar presente ali. Então, é preciso muito cuidado em relação a essas áreas classificadas, né? Aqui em relação aos riscos atmosféricos, falando do oxigênio, né? Então, lembrando aí da composição do nosso ar. Então, 78% é de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Né? Então, essa é a composição normal do ar que a gente respira, tá? A concentração normal do oxigênio na atmosfera, então, gira em torno de 20,9%, 21%, né? Então, quando uma atmosfera é pobre em oxigênio, quando ela for menor que 19,5%. Quando ela é rica em oxigênio, quando ela for maior que 23%, tá? E a gente tem risco nas duas, né? Tanto na atmosfera pobre quanto na atmosfera rica, tá? Por que na atmosfera rica em oxigênio a gente tem um risco? É porque ela é altamente explosiva, tá? Então, a atmosfera IPVS menor que 12,5%, o volume é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então, falando um pouquinho da deficiência de oxigênio. Então, o mínimo permissível para a respiração segura é em torno de 19,5, tá? Fora isso, já tem riscos para a saúde e para a segurança, tá? Então, o indivíduo aí entra no espaço confinado com um nível muito baixo, ele não vai demonstrar nenhum sintoma de aviso. Mas isso começa a colapsar o seu organismo imediatamente, tá? E aí ele pode morrer, né? A não ser que ele seja resgatado muito rápido. Então, aqui em relação aos níveis de concentração de oxigênio, então a gente tem aí algumas classificações, né? Então, de 15 a 19%, a pessoa começa a ter uma descoordenação. De 12 a 14%, a respiração começa a ficar complicada. De 10 a 12%, a
respiração bem fraca. De 8 a 10% começa a ter falha mental, pode ficar inconsciente, ter náusea ou vômito. De 6 a 8%, morte após 8 minutos. E de 4 a 6%, coma em 40 segundos, tá? Por isso é importante mensurar, né, essa quantidade aí permissível de oxigênio, ok? E a atmosfera rica em oxigênio, né? Então, maior que 23%. Então, há um risco aí de incêndio, de explosão, né? Por conta dos altos níveis de oxigênio. E quais os efeitos desse oxigênio alterado, enriquecido, né, naquela atmosfera? Então, pode ter uma vasodilatação cerebral, né? Então, os vasos sanguíneos do cérebro, eles vão aumentar o seu calibre. Isso pode levar a um edema, tá? Dessas veias, dessas artérias cerebrais. Né? Tem riscos para o pulmão, então, inflamação, espessamento, aumento dos radicais livres de oxigênio no sangue, né? Então, isso pode lesionar o sistema nervoso central desse trabalhador, tá? Então, nessa atmosfera rica em oxigênio, vai alterar a inflamabilidade de alguns materiais, né? Que podem entrar em ignição muito fácil, eles podem pegar fogo muito fácil. Então, eles queimam muito mais rápido. Então, a atmosfera rica em oxigênio também é bem preocupante. Aqui a gente tem o monóxido de carbono. Né? O monóxido de carbono, ele não tem odor, então nem cor, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que não tem ali nenhum risco e, na verdade, tem, tá? Ele é um gás nocivo e pode permanecer aí muito tempo no ambiente em espaços confinados, tá? Então, é preciso ventilar esse local, colocar um exaustor no local para controlar esse risco, tá? E aí, dependendo da concentração, a gente pode ter dor de cabeça, palpitação, inconsciência e até morte. Então, o monóxido de carbono, né, ele pode não aparecer no espaço confinado, resultante do processo, como resultado de queima, solda, motores, ou proveniente de local interferente ou outros. Então, ele não tem cheiro nem cor, então a pessoa acaba não percebendo a sua presença. Por isso, é importante utilizar ali, né, aparelhos que vão verificar a presença ou não do monóxido de carbono nesse local, tá? Como ele não tem cheiro nem cor, a pessoa não consegue identificar de uma forma fácil, né? Por isso a importância do uso dos equipamentos. Aqui nós temos alguns sinais e sintomas da intoxicação por monóxido de carbono, tá? Náusea, dor de cabeça, dificuldade de respirar, perda de consciência, enfim. Não apresenta, né? Nem cor, nem odor, nem coloração. E é bem encontrado aí em processo de combustão, tá? Respiração de grãos e semente. O nitrogênio. Então, o nitrogênio ele é um gás inerte, ele não é tóxico, sem odor, sem cor, sem sabor e não é inflamável, tá? Então, a exposição ao nitrogênio em um ambiente pode ser fatal, né? Mesmo não sendo aí um gás tóxico, ele pode ser fatal por quê? Porque ele é um agente supressor de oxigênio. Então, ele expulsa o oxigênio do local. A pessoa não consegue respirar se tiver nitrogênio nesse ambiente, né? Justamente porque ele retira o oxigênio completamente do local, desloca esse oxigênio do local. O gás sulfídrico, ele é um gás incolor e é extremamente tóxico, tá? Como é que ele aparece aí no espaço confinado? Ele é resultante do processo de bacteriológico da água e esgoto, tá? Então, materiais em decomposição encontra esse tipo de gás. Então, ele tem aquele cheiro de ovo podre, bem característico, né? Que depois de um tempo, após essa exposição,
né? Você não vai sentir mais o cheiro dele, né? Então, no início você sente um cheiro de ovo podre e depois, dependendo do tempo de exposição que você tá ali junto com o gás sulfídrico, você não sente mais. Ali inibe o olfato. Ele pode levar a irritação de garganta, de óleo, de inconsciência e morte também pela paralisia respiratória, tá? Então, aqui, dependendo da concentração, você tem ali os efeitos no ser humano, né? Então, ali, por exemplo, né, o tempo de exposição numa concentração, tem lá, 1 minuto, detecção do odor característico, né, esse cheiro de ovo podre. De 6 a 8 horas, né, dependendo da concentração, irritação dos olhos, conjuntivite, dificuldade de respirar, perda de olfato, entre outros, tá? Então, é um gás extremamente tóxico. Agora a gente vai falar sobre o limite de explosividade. O que é esse limite de explosividade? Então, é limite explosivo ou inflamável, tá? Então, são os limites de concentração entre os quais uma mistura gasosa é explosiva ou inflamável, tá? Onde essa mistura possa explodir ou possa pegar fogo. Elas são expressas em porcentagens, né? E está relacionada ali ao volume de gás ou vapor no ar, tá? Então, a gente tem limite inferior de explosividade, né? A sigla é LIE, o LIE, que é o quê? É a menor concentração de uma substância que, misturada com ar, forma uma mistura inflamável, tá? Então, o limite inferior. Limite superior de explosividade é a maior concentração de uma substância misturada, né, com o ar que forma uma mistura inflamável, tá? Então, são dois extremos, né? O extremo inferior e o extremo superior. Então, a mistura abaixo do limite inferior, ela é pobre, ela é classificada como uma mistura pobre. E uma mistura acima do limite superior, ela é classificada como rica, tá? Tanto a mistura rica como a mistura pobre está fora do limite para poder queimar ou explodir, tá? Então, se estiver abaixo do LIE, ela não explode e não queima, tá? Se estiver acima do LSE, ela também não explode e não queima. Porém, se ela estiver entre o limite inferior e o limite superior, ela é explosiva e é inflamável. Então, a gente tem aqui uma ilustração, né, que explica essa relação do limite inferior e do limite superior, tá? Então, entre o limite inferior e o limite superior, essa mistura é explosiva, tá? Por abaixo do limite inferior, ela é pobre, não é explosiva. Se for acima do limite superior, ela é rica, também não é explosiva e inflamável. Bom, em relação à avaliação da atmosfera, né? Então, o que era realizado antigamente, né, para avaliação atmosférica desses espaços confinados? Antigamente, eles não tinham esses instrumentos, né, essa tecnologia que a gente tem hoje em dia para identificação dos gases, para identificação se aquele ambiente é explosivo, se é inflamável, né? O que eles faziam? Então, eles pegavam um passarinho, colocavam esse passarinho lá naquele ambiente, naquele espaço confinado, e se o passarinho não sobrevivesse, né, ou se tivesse alguma alteração, era indicativo de que aquele local não estava apto para entrar, para trabalhar, para executar suas atividades, tá? E uma outra maneira que eles tinham era pegar um galho, um ramo, né, de alguma folhagem e colocar lá no espaço confinado, né? E se tivesse alguma alteração na folhagem, se essa folhagem estivesse murcha, né, ou se caíssem as folhas desse galho, era indicativo que tinha alguma coisa tóxica também naquele espaço confinado, então eles não entravam. Então, essas eram as maneiras utilizadas antigamente aí para verificação atmosférica nos espaços confinados. Bom, em relação aos equipamentos especiais,
Então, para entrar nos espaços confinados, precisam de uns equipamentos específicos, tá? Não é qualquer tipo de equipamento que pode ser utilizado no espaço confinado. E a empresa ela precisa fornecer esses equipamentos especiais, tá? Então, tem que ter a lanterna, tem que ter o rádio de comunicação, tem que ter os detectores de gás, né? Todos eles à prova de explosão, tá? São chamados também de equipamentos intrinsecamente seguros, né? Então, eles têm uma barreira que impedem, né, que qualquer tipo de faísca ou descarga elétrica pode acometer esse equipamento, tá? Então, eles são protegidos, né? Então, são chamados equipamentos intrinsecamente seguros. Aqui nós temos os detectores de gases, né, que vão identificar, vão avaliar a presença de alguns gases que possam estar presentes lá no ambiente, né, no espaço confinado. Então, eles têm alguns sensores bem sensíveis, né, bem eficientes, que mensuram, né, esses gases, identificam esses gases, né? Então, alguns exemplos aí, eles podem trazer percentil de explosividade, percentil de oxigênio, se tem monóxido de carbono ou não, se tem ácido sulfídrico ou não, entre outros tipos de gases, tá? Então, sempre que for realizar um espaço confinado, precisa antes começar a mensurar, primeiro fora, depois dentro dos espaços confinados, em diferentes níveis de profundidades, né? Porque tem gases que são mais leves que o ar e tem gases que são mais pesados que o ar. Então, é necessário ali a verificação, né, em diferentes níveis daquele espaço confinado, tá? Então, esses detectores de gases são muito utilizados e necessários para as atividades em espaços confinados, tá? Então, algumas propriedades importantes do gás, né, dos gases. Então, a gente tem a densidade. O que é a densidade do gás? É a localização do gás dentro do espaço confinado, né? Então, ele ajuda no melhor posicionamento desses equipamentos, né? Que foi o que eu falei para vocês, né? Mensurar em diferentes níveis por conta da densidade desse gás. Tem gases mais leves e gases mais pesados, né? A densidade do gás. Então, conhecer a densidade do gás é muito importante para identificar, né, a presença daquele gás, se ele está no nível mais baixo do espaço confinado ou se ele está mais na superfície, né? Então, a gente tem lá a densidade menor que 1, são gases mais leves que o ar, tá? Então, eles ficam na superfície. Densidades maior que 1, o gás é mais pesado que o ar. Então, eles ficam na parte de baixo, tá? E temperatura de alta ignição é a temperatura na qual a concentração do gás inflamável explode, tá? Sem qualquer presença de alguma fonte de ignição. Então, ele explode sozinho. Se ele atingiu essa temperatura de alta ignição, ele explode, tá? E aí não precisa de nenhuma fonte de ignição para que isso aconteça. Ainda assim, sobre a densidade dos gases, tá? Então, aqui, né, diferentes níveis de mensuração, né, com os equipamentos, né, diferentes níveis de leitura, né, para verificar a presença de um determinado gás naquele espaço confinado. Tá? E aqui a tabela de densidade dos gases, de alguns gases, tá? Alguns exemplos aí, em relação a alguns gases que podem ser encontrados em espaço confinado. Em relação à ventilação. Então, a ventilação também é muito importante nas atividades de espaço confinado, tá? A ventilação, ela vai renovar esse ar, né, nesses ambientes fechados. Então, ela precisa ser realizada para a manutenção do nível de oxigênio, que às vezes pode estar muito baixo, para a eliminação e redução dos contaminantes, né? Então, esses gases tóxicos, eles podem ser eliminados ou muito diminuídos pela ventilação. E para garantir, né, o bem-estar, o conforto de todos os trabalhadores que forem entrar no espaço confinado, né? E aí, uma nota muito importante é que nunca deve ser usado oxigênio para ventilar um espaço confinado, né? Porque pode ter um risco de explosão. Com os gases em contato com esse oxigênio, pode haver uma explosão. Então, a gente tem aqui dois tipos de ventilação,
tá? Ventilação natural, ventilação mecânica. As diferenças entre elas. Na natural, então como que ela é realizada? Então é retirada ali um pedaço do teto, um pedaço da parede lateral, né, desses espaços confinados, para que uma corrente de ar entre ali e remova esses gases e vapores, tá? Não possui custo de manutenção, né, não possui partes móveis, não precisa de energia para funcionar, porém ela não é confiável, né? E depende aí das correntes de ar e dos efeitos térmicos, né, naquele local. A ventilação mecânica, então permite lá o processo de renovação do ar do ambiente, ela ajuda a reduzir os odores, controlar a temperatura, utiliza equipamentos de exaustão ou insuflação, porém necessita de fonte de energia para funcionar, né? Mas assegura a quantidade de oxigênio para o trabalhador que vai trabalhar nesse espaço confinado, tá? Normalmente, o mais comum é a utilização da ventilação mecânica. Aqui nós temos os tipos de ventilação mecânica. Então, a gente tem a ventilação local, que também é chamada de exaustão ou pressão negativa. Então, o que seria essa ventilação local? É utilizado um sistema de exaustão. Então, vai captar aqueles agentes que estão ali no espaço confinado, melhorando lá a ventilação daquele local. Então, vai captar lá aqueles gases, aqueles vapores e vai tirar daquele ambiente, tá? Então, é muito utilizado principalmente nos processos de solda que ocorrem dentro desses espaços confinados, tá? Então, vai remover ali, vai captar aqueles agentes poluentes e vai retirar daquele local. A ventilação geral, também chamada de insuflação ou pressão positiva, né? Então, eles vão colocar insufladores de ar, né, que vão introduzir o ar limpo lá dentro do espaço confinado e vão reequilibrar o oxigênio que tem lá dentro, tá? Então, os insufladores, eles permitem diluir alguns contaminantes presentes naquele local, tá? Que são gerados ali de alguns processos de manutenção, processos industriais, né? Porém, ele não é suficiente para remover altas concentrações de contaminantes, fumo de solda, grande quantidade de poeira. E a gente tem também a ventilação combinada, né? Que utiliza aí tanto os exaustores como os insufladores. Tá? Utilizam os dois ao mesmo tempo. Então, eles vão captar os poluentes, vão jogar esses poluentes para fora e, ao mesmo tempo, vão renovar aquele ar atmosférico lá nos espaços confinados. Tá? Aqui nós temos dois processos. Né? Então, a gente tem um processo de inertização e purga. O primeiro é a inertização. O que seria a inertização? É o deslocamento daquela atmosfera, daquele espaço confinado, por um gás inerte. Normalmente eles utilizam nitrogênio, resultando aí numa atmosfera não combustível, que não pegue fogo, né, com deficiência de oxigênio. Eles utilizam esse processo de inertização, né, através do nitrogênio, para deslocar aquela atmosfera ali, né, contaminante ali do espaço confinado. E a gente tem a purga, que é um método de limpeza, né, no interior do espaço confinado, isenta de gases, vapores ou outras impurezas, através de ventilação ou lavagem com água ou lavagem com vapor. Tá? Então, também eles podem utilizar esse processo de purga, né, nos espaços confinados. Aqui nós temos as classificações dos espaços confinados, tá? Então, os espaços confinados, eles são divididos em classes. A primeira classe é o espaço confinado de classe A. Então, são aqueles que apresentam situações que são IPVS, lembra? Inclui os espaços que têm deficiência de oxigênio ou contém explosivos, inflamáveis ou atmosferas tóxicas. Tá? Então, o espaço classe A é um espaço bem perigoso. Então, imediatamente perigoso à vida.
Então, eles precisam aí de muitos cuidados, precisam aí dos profissionais equipados, preparados, né? Precisam aí da comunicação com o vigia adicional, precisam aí da porcentagem de oxigênio necessária para trabalhar, né, nessa atmosfera perigosa, tá? Então, é um espaço bem complicado para ser trabalhado, tá? Imediatamente perigoso à vida. O espaço classe B não apresenta perigo à vida ou à saúde, mas tem potencial para causar algum tipo de lesão, algum tipo de doença, caso não tenha nenhuma medida de proteção, tá? Então, ele pode ser perigoso, porém ele não é imediatamente perigoso à vida. Então, tem aí uns requisitos também que precisam ser contemplados, né, nos serviços do espaço confinado classe B. E a gente tem o classe C. Então, são aqueles que os riscos existentes são insignificantes, tá? Não requerendo algum tipo de procedimento específico ou alguma prática específica ou especial para trabalho nesse tipo de espaço confinado. Medidas de segurança. Então, existem algumas medidas que a gente encontra na NR33. Tá? Então, medidas técnicas, que são essas medidas técnicas de prevenção. Então, é a identificação, o isolamento da área, a sinalização da área, a antecipação, reconhecimento dos riscos, aquele local, né, do espaço confinado, a avaliação e controle dos riscos, a implementação de travas, bloqueios, lacres, etiquetagens, né? Medidas aí necessárias para o controle de risco atmosféricos, né? Avaliação desses espaços confinados antes da entrada do trabalhador, manter as condições atmosféricas aceitáveis, né, para o trabalhador entrar, monitorar, né, constantemente, continuamente as atmosferas desse espaço confinado, proibição da ventilação com oxigênio puro, o teste com todos os equipamentos, né, a utilização dos equipamentos, né, de leitura, enfim, então são essas medidas técnicas. Em relação ainda a essas medidas técnicas, então a avaliação atmosférica inicial, sempre realizada fora do espaço confinado, né? Então a avaliação da atmosfera, ela vai primeiro, antes, né? Ela é iniciada antes, fora daquele espaço, né? Ela se inicia antes. E aí, após esse início, aí sim, o equipamento é introduzido no espaço confinado e é mensurado ali diferentes níveis aí naquele ambiente, tá? Então, o que mais? Adoção de medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio e explosão em trabalhos a quente, por exemplo, a solda, aquecimento, esmerilhamento ou outros. E a adoção de medidas para eliminar ou controlar risco de inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choque, queimaduras, quedas, entre outros. Tá? Então, tudo isso é classificado como uma medida técnica. Medidas administrativas. Então, manter os cadastros de todos os espaços confinados daquela empresa, né? Inclusive os que não estão em funcionamento, os que estão desativados. A definição de medidas para isolar, sinalizar, controlar os riscos. Manter sempre aquela plaquinha de sinalização na entrada dos espaços confinados. Implementar os procedimentos para trabalhar em espaço confinado. Né? Então, tem regras a serem seguidas, né? Tem padrões a serem seguidos que precisam ser respeitados. Adaptação do modelo da PET, né? Para cada empresa específica. O preenchimento dessa PET em 3 vias. Permitir ele possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade dessa PET. E entregar para um dos trabalhadores autorizados e para o vigia a cópia dessa PET, tá? Então, todas medidas administrativas. E muitas vezes, o técnico em segurança do trabalho é o responsável também por essas medidas. Algumas outras medidas administrativas,
Então, encerrar a PET após a realização do trabalho. Manter arquivadas essas PETs por 5 anos. Né? Então, precisa arquivar e precisa guardar na empresa todas essas PETs. Disponibilizar esses procedimentos e essas PETs para o conhecimento dos trabalhadores autorizados. Designar as pessoas que vão participar das operações, identificando os deveres de cada uma delas. Estabelecer os procedimentos de supervisão dos trabalhos, né? Tanto na parte de fora quanto na parte de dentro desses espaços confinados. Garantir e assegurar que o acesso seja realizado somente com autorização, com supervisão, né? Manter esses trabalhadores cientes desses riscos, dessas atividades em espaços confinados. Implementar o programa de proteção respiratória, né, para esses trabalhadores. As medidas pessoais. Então, todo trabalhador que vai realizar atividade em espaço confinado precisa realizar os exames médicos, né, segundo a NR7. Então, precisa lá realizar o atestado de saúde ocupacional, né, precisa fazer os exames periódicos, capacitar os trabalhadores envolvidos, né, em espaços confinados. Então, sobre seus direitos, sobre seus deveres, sobre os riscos, as medidas de controle. O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaços confinados deve ser determinado conforme a análise de risco. Então, precisa analisar esse risco, identificar esse risco, avaliar esse risco, verificar ali como serão realizadas as atividades, como vai ser executado esse trabalho, né? Quantos profissionais serão necessários entrar nesse espaço confinado. E é vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual e isolada. Né? Então, nunca um trabalhador pode entrar no espaço confinado sozinho. Sempre tem que ter o vigia, né? Sempre tem que ter alguém ali acompanhando a atividade dele. Bom, existem alguns fatores que podem impedir o trabalho em espaço confinado. Tá? Então, alguns critérios que podem aí levar a uma inaptidão relativa ou permanente para a realização dos espaços confinados, tá? Então, aqui, alguns critérios de inaptidão relativa. Então, se a pessoa tiver uma pressão alta, se tiver diabetes, se tiver distúrbio visual, se tiver uma alimentação ruim, inadequada, distúrbio cardiopulmonares, preparo físico inadequado, obesidade, anemia. Então, são fatores que podem impedir atividades em espaço confinado. Alguns outros critérios relativos, né? Então, ali, problemas de coração, né? Pessoas aí com pressão alta ou diabetes que não estejam sob controle pelo menos há 6 meses. Pessoas com distúrbios oftalmológicos, né, que podem comprometer a acuidade visual. Então, tudo isso são critérios relativos para a inaptidão. Aqui, critérios que possam conduzir a essa inaptidão de uma forma absoluta. Né? Então, de forma alguma, pode realizar atividade em espaço confinado. Então, se a pessoa tiver distúrbio de equilíbrio, tiver distúrbio da marcha, de coordenação motora, epilepsia, outras condições neurológicas, né, que não estejam sob controle há pelo menos 1 ano, obesidade, né, o IMC acima de 35, uso de medicamentos que possam interferir no raciocínio dessa pessoa, uso frequente de bebidas alcoólicas, pessoas com fobias, principalmente claustrofobia, né, alguma patologia psiquiátrica sem controle adequado, crise de anemia aguda, visão de um olho só, né? Então, tudo isso são contraindicações de atividades em espaço confinado. Algumas outras medidas de segurança, né? Então, objetos que são proibidos, cigarro, então não pode fumar, né? Porque pode causar uma explosão. Telefone celular também não pode, né? Precisa ser aqueles rádios comunicadores preparados e específicos para esse tipo de atividade. Não pode vela, fósforo, isqueiro.
ou qualquer tipo de objeto que possam produzir calor, chama, faísca, né? Tem que ter supervisão, tem que ter permissão para a realização da atividade no espaço confinado. Aqui outras medidas de segurança que falam sobre bloqueio e etiquetagem. Então, o que é esse bloqueio e etiquetagem? Então, é um processo que vai proteger esses trabalhadores contra acidente com equipamentos, tá? Então, eles vão fazer alguma manutenção, vão fazer algum reparo. Então, eles utilizam esse sistema de bloqueio e etiquetagem para prevenção de possíveis acidentes, tá? Então, é utilizado aí sempre que uma ou mais formas de energia estiver presente em alguma situação, né, em algum serviço de manutenção, onde possa ter, né, um risco aí de causar alguma lesão, algum dano material, tá? Somente desligar a máquina e fazer manutenção é perigoso, né? Então outra pessoa pode ligar a máquina sem que você perceba e aí pode acontecer um acidente, né? Então esse bloqueio de etiquetagem é utilizado para identificar que está sendo realizada uma manutenção numa máquina, né, num equipamento específico. Então, ele serve para impedir o religamento daquela máquina, por exemplo, tá? Então, é um sistema e uma medida de segurança que pode ser utilizada também no espaço confinado, tá? Então, ele vai impedir esse religamento mecânico ou elétrico desses equipamentos, tá? Durante essa manutenção. Então, sempre tem ali a sinalização, né, de bloqueio. Sempre tem que ter a etiquetinha de identificação. Então, vai ter ali o horário da manutenção, a data, o porquê dessa manutenção, o motivo dessa manutenção, o nome do responsável, né, de quem está fazendo essa manutenção. Então, tem esses cadeados, tem as plaquinhas de identificação, né, que são preenchidas e são colocadas aí na máquina ou no equipamento para evitar esse religamento dessas máquinas. Aqui nós temos alguns tipos e fontes de energia, né? Então, a elétrica, né? A gente encontra em transformadores, interruptores, motores, painéis. A hidráulica pneumática, então é realizada aí através da pressão de um gás ou de um líquido. A mecânica cinética, equipamentos rotativos. A gravitacional, então quando uma parte de um equipamento ela para num ponto elevado e ela pode acabar descendo com a força da gravidade. Produtos reativos e perigosos, então pode ser gerado ali, liberado ao religar. Então esses produtos podem ser tóxicos ou corrosivos. E energia acumulada, né, encontradas em molas ou capacitores. Então, existem alguns tipos e fontes de energia que podem ser encontradas também nessas manutenções que muitas vezes podem ser realizadas, né, num espaço confinado. Aqui alguns equipamentos e alguns EPIs utilizados nas atividades em espaço confinado. Então, a gente tem vários tipos de equipamentos, tá? A gente tem o tripé de acesso ou monopé. A gente tem guincho, né, para retirar as vítimas de espaço confinado. Tem os medidores, né, de gases, explosímetro. Tem o cinto paraquedista ou trava-quedas, as cordas ou cabos de aço, as lanternas, né, lembrando que tem que ser intrinsecamente seguras, os radiocomunicadores, capacete de segurança, o óculos, a vestimenta de proteção química ou anti-chamas, o protetor auricular, as proteções respiratórias específicas para aquela atividade, né, os respiradores, os aparelhos autônomos, as luvas de proteção e os calçados de segurança. Então, tudo isso, né, são equipamentos necessários para a realização de atividades em espaços confinados. Em relação à emergência e salvamento, então sempre vai ter uma equipe de resgate preparada, né, para resgatar alguma vítima em espaço confinado. Então, são as pessoas capacitadas, né, que são treinadas regularmente para retirar essas vítimas, esses trabalhadores desses espaços confinados, né, em alguma situação de emergência, e vão prestar os atendimentos, os primeiros socorros a essas vítimas. Então, a NR33 também traz para a gente, né, alguns itens específicos de emergência e salvamento, tá? Então, lá na NR33.4.1,
Diz pra gente que o empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequado, né, àquele espaço confinado, e tem que ter pelo menos a descrição dos possíveis cenários de acidente, né, contidos ali na análise de risco, a descrição das medidas de salvamento de primeiros socorros, né, em caso de alguma emergência, a seleção e técnica de utilização dos equipamentos, comunicação, iluminação, emergência, busca, resgate, primeiros socorros, transporte. O acionamento da equipe responsável pode ser pública ou privada, né? Então pode ser o bombeiro, ou pode ser, né, profissionais habilitados e capacitados da própria empresa ou contratados pela própria empresa, né, pela execução dessas medidas. Exercício simulado anual de salvamento, tá? Em relação aos espaços confinados. E eles precisam ter uma aptidão física e mental compatível com essa atividade, né, que eles vão desempenhar. Eles precisam ser preparados fisicamente, psicologicamente para emergências, né, para o resgate, para o salvamento. E a capacitação das equipes de salvamento deve contemplar todos os possíveis cenários de acidente identificados na análise de risco. Então, o empregador deve elaborar e implementar todos esses procedimentos de emergência. Ele deve fornecer todos os equipamentos e acessórios necessários para resgate. Então, tem que ter lá todos os kits de primeiro socorro, todos os equipamentos de resgate de vítima. Esses trabalhadores eles devem ser treinados para todos os tipos de situações de emergência que pode encontrar no espaço confinado, que são inúmeras. Eles devem ter esses simulados, né, de salvamento e resgate. E devem incluir no treinamento, né, todas as técnicas de resgate, a utilização do EPI, o reconhecimento e análise dos riscos, a comunicação no espaço confinado, né, e realizar aí, procedimentos de autorresgate também. Então, são profissionais extremamente preparados para a realização de alguma emergência, de algum salvamento de vítimas em espaço confinado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.